Bom, vamos lá. Count That They Lost, by George Eliot. Essa aqui é a segunda nota. O segundo... O trabalho assíncrono, no caso. Vamos lá. George Eliot. George Eliot, pseudônimo de Mary Ann Evans. Nasceu em Nuneaton, 22 de novembro de 1819. Ano passado fez o segundo centenário, né, dela. Londres. Morreu em Londres, 22 de dezembro de 1880. Ela foi uma romancista autodidata britânica. Ela em si, ela foi uma... Eles falam que ela foi uma pessoa além da época, né? Porque ela lutava ali por coisas que para a época ainda não... Ela visava coisas que para a época ainda não eram tão vistas, como o feminismo, a posição da mulher na sociedade e tal. Elas usavam um nome de plume masculino para que seus trabalhos fossem levados a sério, porque naquela época a mulher ela não tinha essa... Ela tinha ainda todo esse preconceito com a questão do que a mulher produzia. Tanto que para ela entrar no ramo de crítica literária, até mesmo de escritora, ela utilizou das traduções para poder adentrar nesse ramo. Foi o meio que ela utilizou. Na época, as outras autoras publicavam seus trabalhos sobre seus verdadeiros nomes. Porém, Eliot queria escapar dos estereótipos que editavam que mulheres só escreviam romances leves. Outro fator que pode ter levado Eliot a usar um pseudônimo masculino era o desejo de preservar sua vida íntima, sobretudo seu relacionamento com George Henry Lewis, um homem casado com quem viveu por mais de 20 anos. E foi bem interessante porque ela chegou a assumir, né, esse que eles chamam de triângulo amoroso e causou ali um grande... A sociedade se escandalizou, né, com aquilo. Mas ela não estava muito ligando para esse tipo de estereótipo, não. Ela estreou na literatura ao realizar as traduções de A Vida de Jesus, como eu falei ainda agora, né, de David Strauss, e A Essência do Cristianismo, de Ludwig Feuerbach. Sob o pseudônimo de George Eliot, foi autora de várias poesias, manuscritos e 7 romances, sendo os mais famosos Adam Bede, O Moinho à Beira do Rio, Silas Marner, O Tecelão de Havelow e Middlemarch, um estudo da vida provinciana. Os temas mais recorrentes em seus romances são a discussão em torno dos papéis de gênero e das regras de conduta moral próprios da sociedade vitoriana. Ela em si, ela batia muito de frente com essa questão dessa sociedade vitoriana. O debate sobre a legitimidade das configurações familiares que fugiam ao modelo tradicional nuclear formado, especificamente por pai, mãe e filhos. A idealização da parentalidade como uma relação de não dominação, além da apresentação de personagens destoantes das regras morais tradicionais da sociedade inglesa do século XIX. Então ela batia muito de frente com essas coisas. Foi uma personagem bem polêmica, na verdade. Uma personagem não, uma pessoa. Tá, temos aqui o poema, né? Os poemas delas em si são muito grandes. Acho que tem uns que eu vi, tem uns 4 só que são pequenos. Então eu vou fazer a leitura e depois a gente vai ver aqui a tradução. Count That They Lost. If you sit down at set of sun, and count the acts that you have done, and counting find one self-denying deed, one word that eased the heart of him who heard, one glance most kind that fell like sunshine where it went, then you may count the day well spent. But if through all the living long day you stirred no heart by yea or nay, if through it all
You've nothing done that you can trace that brought the sunshine to one face, no act most small, that helped some so and nothing cost, then count that day as worse than lost. Então, é bem tranquilo de entender, assim, ela não utiliza nesse muitas palavras complicadas, só ali o self-denying, que é algo que tu não faz por mérito para ti mesmo, tu faz em favor dos outros, no caso, uma boa ação, algo desse tipo. O live long seria a duração do dia, né? Considera-se esse dia perdido, no caso, a tradução. Se tu sentado ao pôr do sol, recordando cada ação, achares um gesto abnegado, que seria o gesto que tu faz para alguém, né? Ou um bom dito, que consolou o teu ouvinte, um olhar tão terno que tudo iluminou, hoje foi dia bem vivido. Mas se da aurora ao rebol não alegraste um coração, se hoje tu não conseguiste abrir um sorriso no rosto de teu semelhante, nem ato algum, que nada custando ajudou, tal dia foi mais do que perdido. Então, em si, a gente já consegue entender sobre o que o poema quer falar. Aí eu trouxe aqui para análise um artigo, né, que eu trouxe de um seminário que foi feito discutindo a voz do eu lírico dentro das poesias, né, dos poemas. E aí eu trouxe alguns trechos para a gente usar como base de referencial. Eu botei aqui o título A Voz do Eu Lírico dentro do poema, né? Então eu vou ler aqui para a gente poder entender qual a relação que tem deles dois, entre o poema e o texto de referência. Então Combe, que é um autor, né, se não me engano, da teoria literária, que eles utilizam nesse artigo, eu referenciei ele no final. Combe traça a história do conceito de eu lírico desde sua criação nos estudos de teoria da literatura. Relembra que o termo eu lírico indica sua origem. Eu e lira, ou seja, o vocábulo lírico surge do latim lyricus e encontra-se associado a um instrumento musical, a lira, cujo objeto foi muito utilizado pelos gregos no período clássico. Assim, o eu lírico seria o eu que fala com a lira, ou até através da lira. Embora entendamos que seja uma construção textual, tal como o narrador de uma narrativa, a figura do eu lírico dirige, no entanto, a atenção sobre o sujeito real de quem falaria. Qual a relação entre poesia e esse sujeito que fala? E é exatamente isso que a gente vai procurar nessa análise. No caso de Walt Whitman, que seria outro autor que ele utiliza, outro teórico, quando o poema apresenta eu sou imenso, há multidões dentro de mim, isso no poema dele, óbvio, não no nosso, a gente está analisando, esse eu não é necessariamente o autor, mas talvez fosse como o autor se sentia naquele momento, ou talvez nem eu sentisse assim, mas era isso que eu queria dizer ou escrever, ou talvez até nem soubesse porque fez tal afirmação. Quem é esse eu que fala? Ou seja, são perguntas que a gente se faz, né, e que a gente assume que o autor talvez estava sentindo isso, e essa questão de falar, pensar que o autor sempre fala o que sente no poema, vem muito da ideia do romancismo, né? Que os poemas românticos, eles serviam justamente para expressar esse sentimento do autor. Porém, isso muda, né? Depois, quando sai do romantismo, a gente vê a poesia, ela mudando essa forma de se expressar. E aí entram outras questões. Será que era isso que ele queria dizer ou escrever? Ou talvez, aí entra isso, talvez ele nem soubesse porque fez tal afirmação, talvez ele só fez o poema e essa interpretação que a gente tira, ele nem queria fazer isso, ele queria fazer outra coisa, talvez. E aí vem essa pergunta, quem é esse eu que fala, né? Que seria o eu lírico. Entretanto, é inegável que essa voz ou essas vozes precisam do corpo e da experiência do sujeito empírico para a criação poética, ou seja, do autor. Combe cita Dilthey quando afirma que o conteúdo de um poema encontra seu fundamento na experiência vivida do poeta e no conjunto de ideias encerrado nela.
A chave da criação poética é sempre a experiência e sua significação na experiência existencial. Então, essa questão da experiência do autor, do poema, essa voz precisar do corpo da experiência desse autor, ela é bem presente nessa poesia, nesse poema que eu trouxe. Porque a gente conhecendo um pouco da vida da George Eliot, a gente vê que ela lidou muito com traduções de temas bíblicos, da vida de Jesus. E esse poema em questão, a gente pode ver muito bem essa questão de como isso pode ter influenciado também nesse poema. Porque quem conhece um pouco da história, né, da história bíblica, vê que Jesus ele sempre pregava essa questão da ajuda ao próximo, da questão de que a gente tem que fazer o bem para o outro sem olhar a quem, no caso. E a gente pode perceber isso muito bem quando a gente voltar para o poema, que é o que a gente vai fazer agora. É o que nos cabe agora responder essas seguintes questões, né? Depois que a gente já viu o embasamento e já viu o poema, a tradução, agora a gente vai buscar isso dentro do poema. Então, qual voz ou quais vozes que se encontram no poema? A gente volta agora e a gente pode ver aqui. A primeira voz que a gente pode assumir é da própria autora, tentando passar um pouco do que ela aprendeu, né, ali nessas todas essas traduções que ela utilizava, que falava sobre essas boas ações, esse sentimento de que tu tem que ajudar o próximo. Talvez uma dessas vozes seja ela falando exatamente isso, esse tipo de interpretação. A outra seria de alguém, real ou não real, dando uma espécie de conselho, uma reflexão, uma lição de moral. Não exatamente ela, porque se a gente for ver, a vida dela não levava muito para o moralismo. Então, para assumir que ela esteja falando isso, a gente tem que se firmar na questão de que ela lidou com muitas traduções bíblicas. Então, ela poderia ter utilizado de uma dessas traduções, do que ela aprendeu, baseado por lá, para trazer isso. Outra seria uma pessoa real ou não real, sei lá, uma inspiração dela, ou uma pessoa que ela criou somente para uma cena, uma fantasia que ela criou para justamente mostrar essa lição de moral. E a gente percebe isso como? Aí vai analisar o poema, né? If you sit down at set of sun and count the acts that you have done. Então, seria ali como se fosse um brow study, né? Eu volto a afirmar, trazer isso de novo. Brow study é tu perdido ali nos teus pensamentos, e aí ela dá essa questão do set of sun. É um período do dia em que tu fica mais reflexivo, porque o pôr do sol, ele te banha de toda essa inspiração, essa reflexão sobre o dia que passou. É um dia que morre, e ali tu vai refletir sobre os teus atos que tu fez, né? Tudo aquilo que tu praticou naquele dia. And count the acts that you have done, and count and find oneself the nine deed. Aí tu vai ver, né, que ela fala contando, vendo tudo aquilo que tu fez e contando, né, nesse processo de te lembrar tudo, achar uma ação que tu praticou sem merecimento próprio, ou seja, tu ajudou alguém sem visar um lucro, alguma coisa. E aí ela vai comparar isso como se fosse um dia bem vivido. That is the heart of him who heard. One word that is the heart of him who heard. One glance most kind that fell like sunshine where it went. Then you may count that day well spent. Então, colocar o sorriso, um sorriso brilhante, o brilho do sol no rosto de uma pessoa. Tu trazer a felicidade para alguém. Isso é um dia bem vivido para ela. E aí traz o oposto, né? But if through all the living long day you stir no heart by yea or nay, if through it all, if not done that you can trace, that brought the sunshine to one face, no act most small. Pode ser, ela até fala, pode ser qualquer ato, nem precisa ser grande,
que ajudou alguém sem custo nenhum, se você não fez nada disso, não trouxe um sorriso na vida de alguém nesse dia, ela fala que esse dia foi mais do que um dia perdido, foi pior do que um dia perdido. Então a gente vê aqui uma moral de que a gente tem que fazer o bem para os outros todos os dias. É um poema bem moralista, né? E aí a gente vai assumir essas coisas conhecendo a autora e a gente pode assumir. O que elas dizem, o que a gente querem dizer, né? Na verdade, o que a gente já fez, interpretação, um poema moralista que te dá uma lição de moral, faz perceber que a gente tem sim que ajudar o próximo e o dia só é bem vivido quando a gente faz coisas para o próximo, sem visar coisa de troca, né? Aí entra também a questão da reciprocidade, que a gente às vezes até entende errado. O autor se encontra dentro do poema, e aí eu volto a dizer, a gente pode encontrar o autor ali. Se conhecer um pouco do autor, a gente vai ver que a gente pode encontrar ela ali, se lembrar que ela traduziu muita coisa ali das passagens bíblicas, da vida de Jesus, e a vida de Jesus retrata muito isso. E aí a gente pode trazer ela, encontrar ela dentro do poema nessa questão. Mas se lembrar que ela não trata de temas moralistas pela vida própria dela, ela em si foi muito polêmica com essas questões de moral, né? Moral cívico e tal. Sempre esteve muito envolvida com muitos temas polêmicos, muitos episódios polêmicos. Então a gente não encontra exatamente ela, a gente encontra trabalhos que ela já fez que podem ter inspirado uma voz dela dentro desse poema. E o que o poema está transmitindo, que é exatamente o que o lírico do poema fala, né? Uma mensagem ali que vai te fazer refletir sobre tua vida e como tu utiliza do teu tempo, da tua vida para ajudar o próximo. Como eu disse, um poema extremamente moralista e muito, muito lindo, muito lindo. Um poema que faz a gente refletir de fato. A gente pode ver também formas de rima diferentes. A gente pode ver que o one word, que acaba ficando na mesma frase, né? Porque a gente para aqui na recitação, a gente para no did. One word that is the heart of him who heard. Então é uma linha que se rima nela mesma. Se a gente vê bem pouco, às vezes em música a gente vê um pouquinho disso. Geralmente a gente vê rimando no final, em linhas separadas, né? Nesse caso está separada, mas ela é recitada junto. Um poema bem feito, bem metrificado, e muito lindo, traz uma mensagem muito linda pra gente. Então as referências da letra e tradução, a vida e obra dela, que eu trouxe um pouquinho, e aqui do artigo que eu trouxe, né? Que eu tirei algumas partes dele pra gente trazer. Então, é isso.